Dali, mais um episódio do Pod Dali aqui na Gramado Summit, esse evento, o maior evento de inovação da América Latina. São 7 palcos, 12 trilhas de conteúdo, gente, mais de 20 mil pessoas circulando pelos 3 pavilhões aqui no Serra Parque, em Gramado, na Serra Gaúcha. E eu estou aqui para uma conversa muito especial com o Rafael Ayub. O Rafael, gente, vou ter que copiar aqui o currículo dele, porque, vocês vão entender por que ele está aqui batendo esse papo com a gente. O Rafael é assessor superior da presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, nosso amado BRDE. Ele também integra o Conselho do Banrisul S.A., foi vice-presidente do Conselho do Badesul Desenvolvimento S.A., no governo estadual foi secretário de Turismo e também secretário adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia. E no setor privado, gente, ele é empresário. Seja bem-vindo, Rafael. Que bom te receber aqui para esse papo no meio desse evento que faz o coração da gente bater forte, né? Verdade, Alexandre, obrigado pelo convite aí, obrigado a toda a equipe da Gramado Summit. É um prazer estar aqui conversando com vocês, bater um papo descontraído assim, sobre finanças, enfim, sobre empreendedorismo e como que isso se conecta muitas vezes com eventos como esse, né? Que acabam aí fomentando cada vez mais esse ecossistema de inovação que pulsa no Brasil, em especial aqui no Rio Grande do Sul. A gente fica feliz que pulsa aqui, né? Forte aqui no Sul. Exatamente. Porque nós somos um estado muito inovador, com muitas empresas de base tecnológica, né? A inovação tá com a gente, então... É verdade. O Rio Grande do Sul, na verdade, das 10 maiores universidades do país, 5 estão no Rio Grande do Sul, né? Tem 3 privadas, 2 públicas. Então, nós somos do Brasil um dos estados que mais produz capital humano. O maior número de mestres e doutores acabam se formando aqui. Então, nós temos um capital intelectual muito rico formado aqui no nosso estado. Então, isso acaba reverberando para a atividade empresarial, econômica, industrial, né, do estado como um todo. Com certeza. Rafael, se tem alguém que está nos assistindo aqui, que está mais iniciante na sua carreira aí, empreendendo, os nossos startupeiros também, conta um pouco pra gente sobre a atuação do BRDE, né? A gente escuta muito falar sobre o banco, mas... por que o banco? Né? Na prática, o que o BRDE faz e como o BRDE pode ajudar empreendedores e empreendedoras desse nosso país e aqui do nosso estado? Perfeito. O BRDE, na verdade, ele é um banco de desenvolvimento, né? Ele tem como sócios os 3 estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, além disso, tem operação no Mato Grosso do Sul. E, além disso, tem escritórios no Rio de Janeiro e em Brasília também. Muito mais pelos fundings, né? BNDES, FINEP, Fungetur, enfim. Mas, a grosso modo, o BRDE ele atua na concessão de crédito de forma direta e indireta. De forma direta, a pessoa entra lá, brde.com.br, ou busca algum dos escritórios regionais ou a própria sede do banco para solicitar um crédito, né? A grosso modo, são normalmente, prioritariamente são créditos com ticket médio maior, mais elevado que o mercado comum, então acaba pegando empresas de médio e grande porte, e de forma indireta também através das cooperativas que possuem convênio com o banco. Interessante. Cressol, Sicredi. Estamos na terra do cooperativismo, exatamente. né? Exatamente. Então, o próprio Sicredi, que está aqui, é um parceiro do BRDE, através de linhas também com um ticket médio menor, né? E aí o BRDE também, isso na concessão de crédito. E aí tem linhas de crédito específicas, enfim, e de forma indireta também na concessão de crédito, além da concessão de crédito, o BRDE também atua no apoio à inovação através de patrocínio para eventos como é o caso aqui da Gramado Summit, para afirmar a sua presença, e também em parceria com as universidades, aqui em especial aqui com a Universidade Fevale, através da Fevale Tech Park, nós temos um programa de aceleração de startups que é o BRDE Labs. Está na sua 6ª edição, se não me engano agora. As inscrições vão até domingo, então ainda quem está assistindo, não sei como é que é, pode se cadastrar aí para poder participar. Que é um programa que, independentemente do estágio da startup, ele busca promover trilhas de conhecimento, como ela estrutura bem o negócio, como a gente pode auxiliar na modelagem desse negócio, se ela quer acessar crédito
O BRDE tem através de FIPs, que são fundos de investimento em participação, Legal. que ele participa em conjunto com outras instituições financeiras, como o Banrisul, como o Badesul também, investem então em startups, seja em estágio inicial, estágio médio, avançado, através de equity ou até mesmo operação de crédito mesmo, para poder alavancar as operações dessas startups que passam por esse processo de curadoria, por assim dizer, desse programa. Que legal, né? Porque, de novo, né, quando a gente pensa no BRDE, a gente pensa em para grandes empresas, alto volume de dinheiro. E que legal que o BRDE também tem esse olhar para quem está começando. Porque vai que nasça o próximo unicórnio dessa startup. Exatamente. Tem um exemplo, por exemplo, eu fazendo uma opinião pessoal minha, né? Eu venho também do mercado de crédito privado, atuei bastante já no mercado financeiro, mas especial no mercado de crédito, e conversando com diversas pessoas, mas o que é o BRDE? O que ele faz? Como é que ele atua? As pessoas não conseguem tangibilizar, BRDE é só para os grandes, enfim. Também o banco ele tem sim uma carteira de clientes que tem um ticket médio elevado, mas também ele consegue ter através dessa operação também indireta, essa capilaridade para atender do micro até o grande, digamos assim. E aí, trazendo um case, um exemplo, nós investimos em um fundo de investimento em participação que investiu em startups, e uma das startups é a Asas, que trabalha com meio de pagamento e tal, que teve uma valorização exponencial, por assim dizer, né? Que fazia parte desse fundo em que o BRDE também participou. Então, é um mercado, é um venture capital, um capital de risco, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, com essa robustez que aceleradoras podem fornecer e também material humano que as universidades podem oferecer nessa curadoria, eu acho que acaba mitigando esse risco e fazendo com que um banco público, né, que tem toda essa questão, além de todo o regulatório do mercado financeiro já tradicional, tem toda essa questão de recurso público, acaba também viabilizando esses investimentos nessas startups. Muito bem. Por que o BRDE está aqui nesse evento? Parece óbvio essa pergunta, né? Não, mas como minha esposa também diz, né, o óbvio às vezes precisa ser dito. Precisa ser dito. Então, o BRDE está presente em mais uma edição, já esteve ano passado, esteve em mais uma edição. Primeiro, enquanto o seu acionista aqui no estado, que é o governo do Rio Grande do Sul, para reforçar o posicionamento do Rio Grande do Sul como um dos principais agentes de inovação do Brasil e, quiçá, do mundo, né? O próprio governador Eduardo Leite tem esse olhar mais voltado também para questões tecnológicas e entende que o gestor público hoje muitas vezes ele acaba o seu dia a dia só apagando incêndio e não pensa num futuro de médio e longo prazo. Isso é um risco, né? Exatamente. Então, e ainda mais para o nosso estado, que tem a matriz econômica muito concentrada ainda no agronegócio. As commodities. Né? Isso. Então, é importante a gente incentivar outros mercados, né? Ou abrir outros canais econômicos, outras matrizes econômicas para o nosso estado. E, sem dúvida nenhuma, a inovação ela está presente nessas novas matrizes econômicas e também na própria matriz do agronegócio, né? Tem muita agritech aqui que também está expondo aqui. Então, o papel do BRDE aqui além de reforçar o posicionamento do Estado nesse sentido, enquanto banco, captar e estar olhando o que está acontecendo no mercado para poder também chegar lá e aportar o seu recurso, sim, para ter um resultado ali na frente, mas em especial para fazer com que tenha um fomento significativo no nosso ecossistema de inovação aqui no nosso estado. Legal. Bom, a gente, né, quase impossível a gente não tocar no maio de 2024, quando a gente fala nessa nossa troca aqui com o BRDE, pois o banco foi muito importante, vem sendo, né, Rafael, muito importante para essa recuperação, para essa retomada. Nós estamos aqui em junho, início de junho, não dá nem para acreditar que a gente está falando de 13 meses, né, nesse estado. Fala um pouquinho para a gente como é que o BRDE se organizou e esses aportes todos que foram feitos. O banco ele tem a sede a sede do banco é em Porto Alegre, né, que atende nesses 3 estados, no centro. Ela foi afetada, bastante, né? Bastante afetada, né? Ficou aí
praticamente, eu acho, 45 dias sem poder acessar. E o servidor central que atende todo o sul do Brasil do banco é em Porto Alegre. Então, tínhamos que colocar um gerador e abastecer o gerador. Mas então, o banco, assim como diversas empresas, sofreram aí para manter em pé a sua operação, digamos assim, né, na questão das enchentes. E, em especial, o banco tem uma carteira de crédito diversificada, em que pese 50% da carteira é quase que é a vocação do sul do Brasil, em especial, que é o agronegócio, a vocação primária. Então, quase 50% da carteira é agronegócio e os outros 50% são negócios diversificados. Então, nós tivemos diversos clientes que foram afetados, né, pelas enchentes. Então, uma das primeiras medidas que o banco tomou foi a prorrogação da dívida, né? Agora, a partir do 12º mês, que nós chamamos de standstill, que é a prorrogação da dívida desses clientes, né? Imagina, tem um teu negócio lá, chegou a água, levou tudo, não tem mais para onde correr, e no outro dia chega um boleto do BRDE lá cobrando. Assustador, né? Então, sob a liderança do nosso presidente e ex-governador Ranolfo Vieira Júnior, a gente conseguiu também ter esse mecanismo para poder, primeiro, vamos prorrogar a dívida. Esse pessoal tem que se preocupar em voltar para o trabalho, em recuperar a sua autoestima e tudo mais. Então, vamos prorrogar essa dívida. Então, a partir de agora, no 13º mês que nós estamos, é que as dívidas as operações de crédito vão começar a serem colocadas na esteira novamente. Importantíssimo, e também isso. Fundamental, né? E um outro papel importante, através de uma linha de crédito específica, foi lançado o programa Em Frente RS para 5 segmentos prioritários. Foram os permissionários da Estação Rodoviária de Porto Alegre, os permissionários do Mercado Público de Porto Alegre, as empresas localizadas no 4º Distrito, que foi uma região totalmente atingida, o setor de bares e restaurantes, e tem mais um segmento que eu não estou me recordando agora. Bares e restaurantes, as pessoas ficam fechadas. Exatamente, isso em todo o estado. Então, era um crédito, já acabou, no caso, foi uma linha temporária de crédito, que o objetivo principal era atender esses segmentos afetados, onde a gente está falando hoje de uma Selic de quase 15%, era um crédito de 10% fixo ao ano, com 5 anos para pagar, com 1 ano de carência. Então, foi uma linha que chegou e já acabou rapidamente, mas tenho certeza que esses segmentos prioritários, que não só ali a estação rodoviária, por uma questão logística, né, do nosso estado. Importantíssimo, né? Está funcionando. O segmento dos bares e restaurantes, de forma individual até não parece tanto, mas no globo como um todo, a quantidade de emprego que gera e de renda que gera rápida e diretamente, a gente acabou optando então por também ter essa linha de crédito. Então, acho que das 2 principais medidas que o BRDE acabou apoiando foram essas, né? Praticar o standstill, que é interromper o prazo de pagamento, e também essa linha de crédito específica, que foi inclusive canalizada na ponta pelas cooperativas que têm parceria com o banco, Sicredi, Sicobi, Cressol e Unicred, que estão atendendo o cliente lá na ponta, que tem o que nós chamamos, o que eu entendo por ser esse capitalismo consciente, por assim dizer, que entende a dor do seu cooperado, do seu cliente lá na ponta. E o Banco de Desenvolvimento, diferente do banco comercial, a gente não quer o lucro a qualquer custo, a gente precisa entender o que essa pessoa está passando e ajudar ela a sair desse momento para que ela consiga continuar na sua plena capacidade econômica de geração de emprego, renda, e a sociedade prosperar de um modo geral. É muito legal isso, porque a gente está falando sobre literalmente fomentar o todo, né? Com uma preocupação de sustentabilidade em todos os sentidos, né? Dos negócios. Então, olha a força e a importância de termos um banco. Exatamente, assim, e também é importante colocar aqui, e aí para soluções de médio e longo prazo, nós lançamos também um edital para buscar na inovação, na ciência e tecnologia, iniciativas que possam auxiliar
o Estado a sofrer menos com eventuais futuros impactos, né? Porque assim, tem pessoas que... Hoje em dia a gente tem negacionismo para tudo, né? Tudo. Até negacionista climático hoje em dia tem. Então, infelizmente. A gente tem que entender o momento que a gente vive e também se preparar, muitas vezes, para eventuais eventos climáticos que podem ocorrer futuramente e pensar que a gente não tem controle disso, mas que a gente tem controle sobre o que nós vamos fazer sobre isso, né? Então, eu acho que um dos papéis também, o governo do estado, junto com o BRDE, lançou também esse edital com o objetivo de buscar soluções baseadas na própria natureza que possam minimizar eventuais impactos futuros de outros eventos climáticos. Importante. Bom, tu foi secretário adjunto da secretária Inovação, Simone. isso, minha amiga Simone não veio dessa vez pro podcast. Ela está na South Summit em Madrid. Está no South Summit em Madrid, né? Porque são muitas coisas acontecendo, mas a Simone, uma parceirona nossa uma grande aqui, técnica, uma né, grande técnica, incrível. Eu sou fã, ela sabe que já falei muitas vezes isso. Ela esteve com a gente há 2 semanas num pré-lançamento aí da Gramado Summit em Porto Alegre. Esteve com a gente no lançamento oficial no Caldeira em dezembro também. Então, Simone, eu gosto muito do trabalho que que ela faz. Sim, lá e que tu também estava. Fazia parte. Tu traz essa... Vindo lá, tu vem, né, do mercado financeiro, é um empreendedor, mas tu traz lá um pouco da parceria com a Simone todo esse conhecimento da inovação, da tecnologia, de olhar para as empresas com base tecnológicas, techs. Isso te ajudou, assim, tem te ajudado agora no BRDE? Sem dúvida. Eu confesso aqui, não tenho vergonha de dizer. Olha, vai ter uma confissão aqui, gente. Era um mercado que eu desconhecia, assim, né? Eu conhecia a superfície desse mercado de ICT, digamos assim, né? Mas entendendo como a dinâmica da nossa economia funciona, eu tive a oportunidade de ser secretário de turismo também do estado. Outro desafio, né? Grande desafio também. Logo depois, no pós-retomada da pandemia ali, né, 2022, início de 2023. Melhor momento, hein? Exatamente. Então, eu acho que, em especial na inovação, ciência e tecnologia, a Simone sempre diz isso, né? A gente tem uma joia que a gente tem que lapidar ela, né? Diariamente, por assim dizer. E eu acho que investir em inovação, ciência e tecnologia, o setor público ele tem que dar esse auxílio, de certa forma, mas muitas vezes... na ponta, o dia a dia ele é feito pelo setor privado, né? A geração de PIB ela é feita pelo setor privado. Então, o que o setor público tem que fazer, e aí tive a oportunidade de fazer junto com a Simone lá, a gente lançou, quando a gente fala que inovação, ciência e tecnologia tem a ver com disrupção, com equipamento tecnológico e tal, né? Na verdade... Olha o barulho do mito caindo. Exatamente. Na verdade, eu diria que a matéria-prima da tecnologia, da inovação, não é a tecnologia, é a oitiva. É ouvir o mercado, ouvir as pessoas e com isso a gente efetivamente encontrar soluções, mas por isso que muitas vezes é um mercado e é uma pasta também muitas vezes que não é compreendida no dia a dia assim presente, porque ela pensa lá na frente. Né? Vou dar um exemplo que me tocou muito, tive a oportunidade de participar. Um programa que a gente lançou na época se chama Professor do Amanhã. A gente tem, das quase 2.500 escolas públicas no estado, a gente tem um déficit, uma previsão de déficit na área de professores, no material humano que vai dar aula para os nossos jovens do ensino médio, que é gigantesca. Né? A gente não está mais formando professores. A procura pela formação está muito baixa. Então, aliado a isso, também as universidades que acabam democratizando o ensino através do ensino à distância, também outras profissões que acabam surgindo, ou também pessoas que não querem nem se formar, elas querem ser empreendedoras, porque elas viram lá que a Apple foi fundada numa garagem e eles abandonaram a faculdade. Então, tem muita coisa disso. Só que a gente esquece também que a gente precisa ter uma formação base. Uma formação básica e esse programa auxilia então o governo do estado, ele paga a faculdade
para essas pessoas e ainda paga mais uma bolsa auxílio para essas pessoas se manterem na faculdade nas áreas prioritárias que o Estado precisava na época, e precisa ainda. Acho que era português, matemática, história, geografia. Tem mais uma área que eu não me lembro, mas e agora também o governo, a secretária Simone, o governador Eduardo lançaram um programa para formar especialistas em engenharia nos setores em que a economia, nosso setor industrial mais precisa. Então acho que esse seria o papel do Estado, né? Na inovação, ciência e tecnologia, e o BRDE também apoiando isso, é pensar não no que está acontecendo hoje, mas pensar no médio e longo prazo, nas soluções que vão melhorar a vida da sociedade como um todo. Tenho certeza que estamos em boas mãos. Que bom, que gostei muito de conversar contigo, Rafael. Seu conhecimento deve ter uns 200 anos, né? Porque tu tens todo esse conhecimento aí, gente. Não, ainda sou um mero aprendiz aí. Estou no auge dos meus 34 anos e cada vez mais eu tenho certeza que não sei de nada ainda, a gente tem muito para aprender. Coisa boa, mas assim, dá para ver que teu olho brilha quando você fala sobre esse tema. Não, é verdade, é um tema que eu acho que, enfim, a gente tem que... muitas pessoas dizem, tem que fazer o que gosta e tal, né? Acho que os desafios que me foram impostos, assim, profissionalmente falando, eles são desafios que eu não tinha uma preparação, enfim, mas eu realmente estava, o que eu me dispus a fazer, eu acabei gostando muito, então eu gosto do que eu faço. Então, pode ter certeza que vai ter o nosso melhor lá no BRDE, para poder reverberar cada vez mais, e aqui em especial esse ecossistema de inovação do nosso estado. Muito bem, Rafael, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, trazer todas essas informações. A Gramado Summit vai estar sempre aberta para vocês e obrigada por essa parceria que não é de agora, e importantíssimo o governo do estado e o BRDE estarem com a gente. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, Alexandre, enfim, toda a equipe da Gramado Summit, mandar um abraço para o meu amigo Marcos, né, parabenizar ele por esse evento que nasceu em Gramado, é cria do nosso estado. Agora, o ano passado já ganhou palco em Punta del Este, agora vai, além do Uruguai, vai para a Argentina, né? Então, excelente iniciativa, que é prata aqui da casa, a gente tem que valorizar, tem que fomentar cada vez mais, porque esse eu acho que é o papel do Estado. Então, mais uma vez, muito obrigado e estamos sempre à disposição. Muito obrigada, Rafael. E muito obrigada a vocês que ficaram com a gente para assistir a mais essa conversa excelente, cheia de conteúdos. Lembre-se de acompanhar os outros episódios, tem muito papo legal que foi gravado todo aqui na Gramado Summit nesses 3 dias de início de junho de 2025. Eu sou Alexandra Zanello, uma jornalista e empreendedora, comando o Pod Dali, que nesse ano é o podcast oficial da Gramado Summit. Comigo tem um time enorme para produzir isso tudo. Então, muito obrigada a vocês que ficaram com a gente. Sigam a gente nas redes sociais e nos vemos em breve. Pode dar ali. Vai, Gramado Summit.